E aí, pessoal que tá chegando aí com a gente na live. Robson, Cláudia, Maria Luísa, Nath já tá aqui com a gente, Lara, Ana, muita gente bacana. A gente vai esperar mais uns minutinhos, uns 3 minutinhos para esperar o pessoal entrar um pouquinho na live. Gustavo, Beth, isso aí, pessoal, vamos chegando. Jaqueline, Aninha. Vamos esperar o pessoal ir entrando pra gente ter a nossa live hoje com a Natália. Vamos aguardar um pouquinho. Se quiser pegar uma aguinha. Ei, Orion! Que bacana, pessoal! Como que estão as coisas por aí? Como é que tá sendo essa quarta-feira, meio da semana? Ana Flávia, quanta gente! Que bacana! Vamos esperar só mais alguns minutinhos, o pessoal tá chegando. Thaís, Mari. Vocês são de qual região do Brasil, pessoal? Ou de fora? Se quiserem falando, pra gente saber quem tá acompanhando a gente nesse momento. A Neuza. Sei que tem muita gente de BH. Tiradentes. Tem o Gustavo aqui que tá morando em Toronto. A Kelly, que vai estar com a gente amanhã, também acabou de entrar na live. O Xiris. Quanta gente bacana. Neuza, de Campinas. Muito bom, pessoal. Só mais um minutinho, a gente vai estar iniciando. Eu vou estar chamando a Natália para ela estar entrando na live com a gente. Pessoal de Americana, São Paulo. São Paulo tá em peso, Santa Catarina, Minas Gerais, BH. Acabou de entrar a Giovana, a Érica. Eugênia do Maranhão, que delícia, Eugênia. Não, bacana demais, gente. Muito bom. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que já está com a gente aqui na nossa live. É um prazer ter vocês aqui conosco, nesse intuito de compartilhar um pouquinho mais sobre saúde mental. E o momento que a gente está vivenciando é um momento muito delicado, né? Não só para os brasileiros, mas para o planeta como um todo. E essa conexão nossa, essa integração, eu tenho certeza que ela vai fortalecer aí essas energias positivas para que a gente possa superar esses momentos difíceis. Então, o nosso intuito é estar fazendo esse compartilhamento durante esses próximos dias com vocês. E hoje a gente vai trazer uma pessoa super especial, a Natália Busqueroli. Eu vou estar chamando ela aqui para participar da live com a gente, para a gente poder começar então. 5h05, eu vou convidar ela aqui. Um beijo para todo mundo que está entrando. A Paulinha que também vai entrar. Moraes, Franciele, a Rosana. Obrigada, pessoal. Ei, Nath. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo certo. Então, estava aqui esperando o pessoal entrar um pouquinho, né, para a gente dar esses minutinhos antes de começarmos a nossa conversa, nosso bate-papo. E primeiro agradecendo a cada um deles que está aqui com a gente, agradecendo essa oportunidade que eles estão nos dando também de estar compartilhando um pouco sobre esse momento e falar que a saúde mental, ela também é super importante, né, não só do nosso corpo, mas a saúde da nossa própria mente, que está dentro do nosso corpo e que comanda tudo, todo o funcionamento aqui. Mas só falar um pouquinho da nossa ideia, então, que seria essa jornada da saúde mental. A nossa primeira contribuinte, a Natália, que está aqui com a gente hoje, ela vai se apresentar, então, um pouquinho para vocês, e aí a gente já pode começar a nossa conversa, as perguntas, a gente vai deixar bem aberto, né, Nath? Sim, a gente vai deixar certo. A intenção mesmo é rolar um bate-papo. Enquanto eu me apresento aqui, eu já vou deixar uma pergunta para o pessoal responder aqui nos comentários. Quem aqui
já medita ou já meditou alguma vez, ou se tem o hábito de meditar. Já vai respondendo aqui para a gente já ir conversando e conduzindo melhor essa conversa, né? Claro. Então, eu sou a Natália Busquiroli, sou professora de yoga e meditação. Eu conheci a Aninha, acho que ano passado, ano retrasado, e a gente acabou criando uma conexão. E hoje eu trabalho com meditação e yoga como forma de terapia, como forma mesmo de trazer essa saúde mental para as pessoas, né? Dentro do Kundalini Yoga, que é a especialização que eu tenho, o Yogi Bhavan sempre orientou os professores sobre uma nova era que ia chegar, né? Uma era de mudança e de transformações. No entanto, que todas as nossas práticas de Kundalini, elas são para nos fortalecer nessa era, onde ele dizia que não existiriam mais mestres fora da gente, né? Muito pelo contrário, nós deveríamos ser nossos próprios mestres. Então, eu acredito que o momento que a gente está passando realmente é um momento da gente olhar para dentro e ver que a força que a gente precisa está de dentro, até porque nenhum mestre, nenhum governante, ninguém nesse momento tem respostas para o que está acontecendo, né? Ninguém sabe realmente por que tudo está acontecendo. A gente tem que deixar mesmo a nossa intuição nos guiar. E para isso a gente precisa se fortalecer. Porque a gente sempre precisa ter atenção até onde é o ego ou até onde é a nossa alma que está falando. Porque é sempre um duelo, né? A gente tem que se manter em equilíbrio. E a saúde mental é isso mesmo, né, Aninha? Ela nos mantém firmes, né? O físico é muito importante, mas tudo que é mental reflete no nosso corpo físico, né? E vocês sabem por quê? Por que tudo que a gente pensa cria a nossa realidade? Alguém já falou isso para vocês alguma vez? Sabe, Zaninha? Eu tenho uma ideia, uma leve ideia. Contribui. Assim, quando a gente fala que tudo começa dentro da mente, é porque todas as... Agora eu vou para o lado de um pouco da biologia, tá? Da neurociência. Todas as funções orgânicas que a gente tem, agora eu não estou falando de energia em si, de alma, espírito, eu vou focar um pouco no nosso corpo fisiológico mesmo, tá? Tudo que acontece, todas essas reações fisiológicas que se originam, né, dentro das nossas células, elas são comandadas por um balanço, como você mesmo falou. Então a gente pode ter concentração de moléculas que podem estar organizando esse balanço e esse funcionamento. A gente pode ter também cargas, né? Cargas elétricas aí no funcionamento dos nossos neurônios, comandadas por essa alteração de concentração de moléculas. Então, inicia aí. Toda essa comunicação celular, todo esse disparo energético, ele vai refletir em todas as nossas funções. Então, quando eu falo que o cérebro, ele faz parte do nosso corpo e ele comanda e ele origina todas as nossas funções, é porque ele é essencial para manter a gente vivo em todos os aspectos. Então, quando você fala que a nossa mente cria a nossa realidade, eu acho que parte desse princípio, que todas essas reações bioquímicas, fisiológicas estão acontecendo o tempo todo no nosso organismo e que a partir do nosso cérebro, conectando essas informações que a gente recebe de forma externa do mundo, através dos nossos sentidos, e fazendo toda essa conexão orgânica, isso vai se refletir por todo o nosso corpo. E aí eu estou falando só de uma esfera, da esfera corporal, física, e aí vem as outras esferas, né? A esfera espiritual, energética, e a gente pode ir ampliando cada vez mais. Então, só voltando um pouquinho para o lado biológico, mas agora eu quero que você complementa aí a função. Claro, e é super importante, porque eu ia falar mesmo isso aí. O nosso cérebro, ele é maravilhoso, né? Ele tem superpoderes, né? A gente acredita que ele que comanda tudo, né? Toda a descarga elétrica que acontece no nosso corpo realmente acontece a partir daqui, né? Do cérebro. Só que o nosso cérebro, ele tem um bug. Ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Então, tudo que a gente pensa para ele também não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, tudo que a gente pensa para ele é verdade. Então, por isso que ele cria a realidade. No geral, falando, né? Tudo que a gente pensa, a gente cria. Tudo que a gente pensa com constância é como se fosse uma verdade. Então, se hoje eu penso que ninguém me ama, que eu não sou feliz no mundo que eu tô, que o mundo todo
tá desabando e que não vai dar nada certo, eu crio uma crença, uma realidade. E sempre que eu tenho esses pensamentos, o meu cérebro cria toda uma parte fisiológica e biológica que vai descer essas descargas neurais pelo nosso corpo, né? Informando realmente que isso está acontecendo. E aí a gente se Tá tudo conectado. a gente se coloca dentro de um ambiente, né? De um ambiente, o quê? Criado pela nossa mente, né? Exatamente. E se eu me coloco, se eu for firme comigo mesmo e me colocar que eu estou num lugar onde as pessoas são amorosas, onde as pessoas são gentis, onde o mundo trabalha junto para que funcione, com certeza, se eu conseguir me manter firme diante disso, eu vou começar a atrair isso para mim. Por quê? Porque eu estou me colocando nesse ambiente. E aí eu vou começar a encontrar pessoas amorosas, pessoas bondosas. Eu vou realmente me sentir abraçada pelo mundo. Acolhida. Né? Muito acolhida. Então, aí é que tá, a gente cria a nossa realidade, né? Esse momento de agora, ele vem mesmo pra gente se reconectar com a gente, eu acho, assim, sabe, Linha? Porque é o momento da gente olhar pra gente, ver como que a gente tem trabalhado até agora, né? Eu vou usar um exemplo de algumas pessoas que vieram falar comigo entre esse meio tempo de quarentena. A maior preocupação das pessoas é o dinheiro. Por quê? Porque carregavam uma crença no sentido assim, eu não consigo guardar dinheiro, então eu vou trabalhar, eu vou adquirir as coisas e depois eu vou pagar, porque eu posso trabalhar para isso, né? E tá tudo bem, só que agora nessa nova era, o que as pessoas estão sentindo? Que elas não têm como trabalhar e elas estão preocupadas em como pagar o que elas consumiram. Então isso volta a nossa atenção justamente para uma coisa muito importante, o consumismo, né? Às vezes a gente tem consumido demais, não só financeiramente ou materialmente, mas também consumido muito a energia do planeta e não retribuindo nada para ele, né? E aí é onde que a gente entra com a meditação, com o yoga e com o autoconhecimento, né? É onde a gente pode realmente ter um momento de parar e olhar para si. Oi, Paty, seja bem-vinda. Então, por isso que eu perguntei se vocês já praticavam yoga, né? Meditação no começo. Meditação. Né? Porque a meditação, ela traz muito isso, né? O que a meditação faz? Ela, nesse momento em que tá um furacão, a gente consegue olhar de fora da situação. Então, o tempo todo nos ensinando como observar as situações de fora, como não reagir de primeiro momento, né? O que tu acha disso, Aninha? Tu tens praticado bastante meditação agora, nesse momento? E olha que engraçado, há mais de um mês atrás eu comecei um desafio, na verdade foi um desafio para mim mesma, no sentido de monitorar as minhas meditações com um aparelho EEG portátil, chama Muse, depois eu posso até pegar para mostrar para vocês. E aí eu fiz 30 dias seguidos de meditação, eu já pratico meditação há anos, inclusive dou workshops e cursos de meditação, mas eu nunca tinha monitorado o funcionamento cerebral durante as práticas. E aí, junto com um amigo meu aqui em Toronto, a gente tem um projeto de meditação. Ele me deu esse aparelho portátil, esse EEG, que então ele vai medir a frequência e a amplitude das ondas mentais durante a prática. E eu fiz, há um mês e meio atrás, eu fiz 30 dias de meditação, ou seja, eu já me vim preparando, sem saber também, para esse período, né, de isolamento social. Por que eu tô falando isso? Desculpa, assim, né? Você perguntou a questão da meditação. Então, sim, eu pratico meditação há muitos anos. Mas nem sempre essa meditação era diária. Muitas vezes a gente chega em casa, às vezes, do trabalho, ou tá com um dia corrido, e às vezes realmente se esquece de estar praticando, né? E com esse propósito que eu me fiz desse um mês, de estar fazendo e medindo as minhas meditações e vendo os efeitos, não só no meu corpo físico, mas no meu corpo mental, no meu campo mental durante os dias, isso me deixou preparada para essa situação que está acontecendo agora. Porque eu moro sozinha aqui no Canadá, minha família está toda no Brasil. Eu moro numa kitnet, que é pequenininha, tá frio lá fora, então muitas vezes a gente não consegue nem abrir a janela e a gente está dentro de casa sem poder sair. Então, na verdade, essa meditação ao longo desse período que eu fiz desde o início do ano,
ela me preparou para esse momento. Porque outro dia mesmo, no segundo dia de quarentena, né, super recente, no segundo dia de quarentena eu já senti a minha ansiedade borbulhando dentro de mim. Eu já tive crises de ansiedade, eu já tive depressão. Então hoje, por causa da meditação, que é um instrumento belíssimo para você se reconhecer, reconhecer o que é seu e o que não é, se observar de fora, como você falou, eu pude perceber que eu estava com aquela ansiedade brotando de novo, sabe? E aí eu até fiz um post com um depoimento no meu Instagram falando que eu parei, peguei meu tapetinho de yoga, sentei e respirei. E meditei. Depois eu fiz uma prática de yoga. Então eu acho que é o que você falou, ela te faz observar de fora, né? A meditação te traz essa percepção maior de um todo e o que é seu e o que não é, assim. E é muito legal porque, principalmente agora, às vezes, esse negócio do que é seu e do que não é, né? A gente tende a querer carregar a carguinha que não é nossa, né? A gente se preocupa com as pessoas ao nosso redor e a gente esquece, às vezes, de se colocar como a pessoa mais importante da nossa vida. A Eva também medita, ela quer dar oi aqui. Ai, que bonitinha, gente! Medita todos os dias? Ela tem 4. E o Raul tem 6 aqui, ó. Tem 6? Ei, Raul! Olha, mãe, eu não gosto muito de meditar, né? O Raul não muito, a Eva mais. Faz parte. Segredo, os pais costumam dizer assim, é até legal a gente compartilhar, né? Quando a gente começa a falar sobre yoga e meditação, as pessoas dizem, quem tem que... Querida, obrigada. Quem tem que meditar é o meu filho, quem tem que meditar é o meu esposo, quem tem que meditar é a minha amiga. Mas, na verdade, a gente reflete no outro quando a gente acaba querendo que o outro faça uma coisa que, na verdade, tinha que partir da gente. Porque quando a gente começa a meditar, a gente começa a dar liberdade para que o outro seja quem ele é. Então, tudo fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para aprender a meditar. Esse momento de agora, muitas pessoas estão se voltando para o yoga e para a meditação justamente por isso. Pela insegurança, né? A gente sente uma segurança interna tão grande que começa a brotar uma ansiedade, um desespero, um medo. Quem já sofreu com crise de pânico, ansiedade, fica muito mais fácil diagnosticar. Por quê? Porque tu já teve uma vez. Né, Aninha? Tu que já teve, eu vi tu levantando o dedinho. Então, assim, fica muito mais fácil sentir quando aquela coisa na barriga estranha começa a subir, o coração começa a acelerar, a mão começa a ficar fria. Mas tem pessoas que são tão aceleradas, que o cérebro ainda não mandou uma informação dizendo assim, ó, ei, tá ficando doida, é bom dar uma relaxada. Não, a pessoa tá lá, tá pilhada, tá trabalhando. E quando chega no momento de confinamento, ela começa a sentir esses sintomas e ela não sabe o que está acontecendo, né? E aí tu começa a achar realmente que tu estás ficando pirado, que tu estás perdendo a tua sanidade mental. É assim que uma vez uma pessoa falou pra mim. Falou assim, Natália, eu tô me sentindo assim, sem sanidade mental. E é engraçado, porque a gente não tá ficando doido. A gente só parou e tá se observando o que o corpo tá dizendo pra gente, né? E tudo isso é por quê? Porque a gente criou essa realidade pra gente, né? E muitas vezes a gente não tem um real motivo para que esses episódios de ansiedade ocorram, né? Um motivo racional. Então a gente não tem nada que de fato tenha acontecido que desencadeou aquele episódio. Mas é importante você começar a tentar observar se existem padrões que vão estar desencadeando. É difícil observar isso, principalmente quando se está iniciando esses episódios, né? Essa ansiedade ou essa depressão. É complicado você ter a noção do que realmente está acontecendo ali, assim. E uma dica que eu dou que assim, ó, super funcionou comigo e super funcionou com as pessoas aqui no consultório, é fazer um diário. Eu chamo diário de meditação. Para que serve esse diário? Para filtrar os nossos pensamentos. Às vezes as pessoas acham que o diário de meditação é só para meditar. Não. Eu tenho um caderno que eu ando com ele sempre comigo.
Sempre comigo. Onde eu vou, eu tô com ele. E o que que acontece? A minha mente também é acelerada. Não é que a gente medita todo dia, que a gente para de pensar ou não. A gente tem que se tornar ainda mais consciente do que estamos pensando. Então, sempre que eu me pego pensando ou viajando, porque lembra de uma coisa, o nosso cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro, e nem sabe o que é mentira e o que é verdade. Para ele, tudo que a gente pensa é uma verdade. Então, eu pego meu diário e eu anoto os meus pensamentos. Eu anoto eles exatamente como eu estava pensando, sem embonitar e nem enfeiar a frase. Eu realmente coloco ali. E no final do dia, eu consigo olhar para aquilo ali e realmente ver como estava o meu estado mental. Se eu estava ansiosa, se eu estava com medo, se eu estava viajando, se eu estava no mundo da lua lá na frente, pensando em coisas que nem são reais, né? E a longo prazo, como tu mesmo falou, Ana, a gente começa a perceber padrões. Padrões em determinados momentos da nossa vida. Em determinadas situações. Então, às vezes, tu vai descobrir que nos dias em que tu sentiu mais medo, foram os dias em que tu viu uma notícia no qual, lá no café da manhã, que te despertou isso lá no final da tarde, né? Por isso a importância da gente se observar. As pessoas falam, vai ficar mais fácil? Quanto mais a gente medita, mais fácil fica? Não, fica mais difícil, porque a gente se observa mais. Só que a gente supera mais fácil, né, Aninha? Quando aquilo lá vem, a gente consegue superar, porque a gente consegue ter consciência do que está acontecendo, né? E se a gente não sabe o que está acontecendo, mas pelo menos a gente sabe por onde começar a olhar, né? A gente não se sente tão perdido. E Exatamente. Tu tens uma anotação? Já fizesse algum diário, alguma coisa assim, Ana? Eu tenho. Eu tenho uma anotação que fica na cabeceira da cama, na verdade, mas eu faço antes de dormir. Eu penso sobre as coisas que aconteceram no meu dia. Então eu faço meio que. Eu vou contar um segredo aqui. Conta. Não estou falando sobre religião, não tem nada a ver com isso. Mas eu sigo um exemplo de Santo Agostinho, que fazia um diário antes de dormir, um diário de cabeceira. Então, todos os dias ele falava as coisas que tinham acontecido, mesmo, igual você falou, sem enfeiar, nem deixar mais bonito, né? E no sentido de reflexão. Então, eu faço esse diário, mas no sentido não só de, por exemplo, eu meditei o que veio na minha cabeça, mas antes de dormir, pensando sobre o meu dia, quais foram os pontos positivos e os pontos que eu senti que ali, de alguma forma, não foram tão bons assim, né? Não teve um saldo tão positivo. Então eu faço meio que um balanço diário, todos os dias antes de dormir. Mas tentando ser gentil comigo mesma, assim, no sentido não de ficar, ai meu Deus, de novo, né? Eu fiz isso de novo e eu não consegui fazer de forma diferente, não, mas no sentido de acolher, compreender, perceber os meus padrões e também ressaltar os pontos positivos, assim, diariamente. E É mais nesse sentido. Mas funciona, porque a gente está escrevendo, a gente está se tomando consciência do que está acontecendo, né? E querendo ou não, é um agrado para o nosso coração. Outra dica que funciona muito, muitas pessoas elas chegam em consultório que elas estão com a síndrome do pensamento acelerado, né? E, então elas já foram em vários médicos, inclusive os médicos dizem que vai ter que tomar medicação para sempre, porque a mente não para, né? Tu vai dormir e a tua mente não para. Então eu vou aproveitar já que a gente deu essa sugestão do diário, que também é muito bom. Uma outra dica que é muito simples e que funciona muito. Se a gente está com a mente muito acelerada, se a gente está pensando o tempo todo e a gente não tem consciência do que a gente está pensando, quando a gente vai dormir, a última parte do nosso corpo que vai dormir é o cérebro, nosso famoso cérebro. E o que Na verdade, ele não para, né? Ele tá ali o tempo todo, ele não para. Eu tô na dúvida se eu estou sendo ouvida. Eu tô. O pessoal tá ouvindo a Nath direitinho? Ah, tá. Agora eu também tô. Então, nosso cérebro, ele é a última parte do nosso corpo que desliga, né? Então... Ele não desliga, Nath. Quando a gente vai dormir, o nosso cérebro não sabe. Não vou desligar. O que é passado e futuro, né? Como o cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro, para ele tudo que a gente pensa é realidade. Então, quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro tem que fazer, digamos assim, um backup de tudo que a gente viveu durante o dia
e ainda de tudo que a gente pensou. E o que que acontece? Quando chega de manhã, ou tu não vai dormir, tu não vai conseguir dormir, né? Porque o teu cérebro não tá desligando. Ou tu vai dormir e quando tu acordar, tu vai acordar com aquela sensação assim de que passou um caminhão em cima de ti. Então a dica é fazer o quê? Quando tu for deitar, que tu for dormir, fazer uma retrospectiva do teu dia. Como que essa retrospectiva vai funcionar? Tu vai deitar e tu vai pensar exatamente o que aconteceu do teu dia, do momento em que tu dormiu até o momento que tu acordou. Então, deitei, coloquei o pijama, escovei os dentes, conversei com alguém, li alguma notícia. Isso vai fazer o quê? Vai fazer a gente trazer a nossa atenção para o que realmente está acontecendo na nossa vida. A gente vai tomar consciência de que a gente normalmente está vivendo o quê? No piloto automático. E aí acontece igual aquele filme Clique. Não sei se vocês já assistiram, alguém aqui da live já assistiu, que tu vai vivendo e quando tu vê a tua vida toda passou e tu não sabes nem como que tu chegasse onde tu estás, porque tu estás com o pensamento muito acelerado. Né? Uma outra dica que eu poderia dar, no caso, eu faço quando eu acordo, eu já sinto que eu estou ansiosa com o meu dia, que vai acontecer. Antes de ir para o trabalho, eu tento meditar por pelo menos o tempo necessário de eu mentalizar o meu dia. Como assim, Ana? Então, eu já sei mais ou menos as atividades que eu tenho que fazer no laboratório. Por exemplo, eu tenho que fazer tal experimento, tem aquela reunião, tenho que apresentar esse resultado e isso. Então, eu tomo meu café, já ponho minha roupa, já estou pronta para ir para o trabalho. Eu sento ou na cadeira, no sofá, no chão, eu deito na cama, onde for melhor, né? Mais confortável. E aí eu faço uma meditação no intuito de organização. Então vai ser uma organização mental do meu dia. Eu vou meditar, me visualizando, indo para o trabalho, chegando, realizando essas atividades em ordem, até finalizar todo esse meu trabalho. Se é isso que está me preocupando, se é isso que está me deixando ansiosa naquele momento, eu posso fazer uma meditação de planejamento também. A meditação ela não é sinônimo só de relaxamento, né? Ela é um instrumento para auxiliar a nossa mente, seja na atividade que for. Então, eu acho que é uma outra dica que a gente pode dar, que seria, por exemplo, se estou ansiosa com o meu trabalho, ou com a palestra que eu vou dar, ou com a aula, o que seja, faça o planejamento mental. Veja você realizando a atividade de forma positiva e você obtendo sucesso na realização da mesma. E eu tenho certeza que ao final da meditação você vai estar com aquilo mais organizado, mais, sabe, materialmente palpável, assim, porque sua mente construiu aquela realidade. E na hora de você fazer a atividade, vai sair muito mais fácil. Então, uma das técnicas também que eu gosto de compartilhar, assim, com os meus alunos ou com pessoas que eu conheço, assim. Não, eu não sei se o pessoal já realizou alguma dessas técnicas, né? Conta antes de dormir. Aqui nos comentários o que vocês fazem para ajudar na ansiedade, porque a gente pode também compartilhar com o pessoal, que é o que a gente está vivendo agora, né? Não tem muito por onde escapar, a gente tem que aprender a lidar com isso aí cedo ou tarde, né? E práticas de yoga também tá tendo bastante aqui no Instagram, né, Aninha? Pra gente podendo se movimentar. Eu acho que até aqui no Insta de vocês teve umas práticas, indicação também de contas, né, que estão disponibilizando material e tudo mais. Então, eu acho que nossa, tudo é muito válido, né? Tudo é muito legal. Amanhã também vai ter um bate-papo aqui. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também aqui nessas plataformas de redes sociais, o que a gente tem consumido, né? Porque isso também desperta a nossa ansiedade, né? Uhum. Até onde a gente não está se anestesiando nessas plataformas, né? Sejam plataformas de filme ou plataformas de redes sociais, porque isso também estimula a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia. Então, assim, se a gente observa que as notícias que a gente está recebendo são em excesso notícias ruins, talvez é porque a gente tem visto coisas ruins demais. Então, a gente tem que se reconectar. O que eu vou procurar? O que eu vou procurar, né? Vou começar a curtir contas na qual passem um conteúdo realmente relevante, no qual eu quero criar esse meu ambiente de agora. Então, o que nos aparece são coisas muito assustadoras que tomam muito conta da nossa ansiedade, provavelmente a gente tem que mudar a direção do que a gente tem que consumir de conteúdo. E quando eu falo que a gente tem que cuidar para não se anestesiar,
é que acontece muito disso, né? Agora a gente está no momento em que a gente vai ter que a gente tem um tempo para organizar as nossas coisas, organizar as nossas tarefas atrasadas que a gente nunca tinha tempo para fazer, inclusive meditar, né? E o Netflix ou, enfim, as contas de redes sociais, às vezes a gente pode ficar ali, ficar, e a gente está no piloto automático e nem se dá conta, né? Do Então, mesmo jeito. se observar mesmo em relação a isso, né? Ver se a gente não está tirando, se a gente não está numa inércia ou se a gente não está colocando a nossa energia em uma coisa que não vai trazer um retorno suficiente para a gente, né? Não vai nos elevar, né? Dentro do Kundalini Yoga, a gente tem muitas práticas, até todos os dias, para quem quiser participar, todos os dias às 3 horas da tarde, o Nanak, que é o Instituto de Kundalini Yoga, que fez a nossa formação, eles dão aulas gratuitas também no Instagram deles. É muito legal, se vocês quiserem fazer uma prática, quem nunca fez. Porque o Kundalini Yoga, ele trabalha justamente isso, né? Ele trabalha a nossa expansão da consciência através da respiração e do alinhamento dos nossos chakras, né? Os nossos exercícios são muito baseados nessa área frontal aqui do cérebro. Pra gente... Do Adnya Chakra. É, isso aí. Pra gente estar sempre conectados, né? Que é a área também da compaixão, do amor, né? Da gente olhar as coisas com bondade, trazer uma clareza mental, assim, muito mais que clareza, trazer uma pureza, né? Uma pureza nos pensamentos, uma pureza mental. E tudo isso não depende de mais ninguém, depende da gente. Porque agora é uma coisa que somos nós com nós mesmos, né? E a gente pode dar 1000 dicas, né, Ana? A gente pode fazer várias lives, trazer vários conteúdos, só que ninguém vai poder fazer por vocês o que só vocês podem, né? O ser humano precisa ser tudo, mas a gente tende a querer ser só o que a gente quer, né? O que a gente não quer, a gente não quer ser, mas deveria. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar para todo mundo, né, Aninha? Exatamente. É um pedacinho da mensagem, né? Porque eu acho que a mensagem é muito mais ampla. E além de ser ampla, ela é individual. Então, cada um vai realmente absorver um pouco da mensagem de acordo com a própria realidade interna, que é o que a gente estava colocando no início. E ela pode ter significados diferentes por isso, né? Mas eu acho que o que a gente queria, na verdade, compartilhar aqui é de que sim, a gente, nesse momento no qual a gente está passando, que está despertando tanta coisa dentro da gente, talvez a gente possa olhar com mais generosidade mesmo, pelo que a gente está sentindo, pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E além de olhar de forma generosa, a gente também buscar instrumentos, buscar novas ações, modificar alguns padrões, enfim. Eu acho que a gente tem muitos instrumentos. A meditação é um deles, o yoga é um deles, a gente tem vários outros instrumentos também que podem nos auxiliar, né, nessa busca. Mas é importante a gente não se anestesiar, que eu acho que foi muito, muito legal você falar isso, assim. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo um pouco para baixo, é importante você acolher isso também, mas não se tornar apático diante da situação, né? É importante acolher, compreender e, ao mesmo tempo, você modificar um pouco a sua forma de pensar, ou mesmo de agir, que pode auxiliar nos seus pensamentos também. E eu queria muito, Nath, te perguntar sobre o mapa da consciência, que você falou um pouquinho até nas suas lives, nos seus stories, que é um assunto que eu não sei nada praticamente, mas eu queria compartilhar com o pessoal e se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então, tô até vendo que a Paty está aqui. A Paty já fez, ela fez online comigo. Se tu tiver ainda aí, Paty, já podes dar teu parecer de como que foi. O mapa da consciência é uma ferramenta de autoconhecimento que a gente consegue mapear a consciência da pessoa em 5 áreas através da numerologia tântrica que a gente aprende dentro do Kundalini Yoga. Então, a gente tem 7 chakras principais, né? Cada chakra desse alimenta 3 corpos energéticos. Então, a gente tem no total 11 corpos energéticos, né? E esses corpos, quando a gente nasce, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está num campo neutro.
Quando a gente vai nascer, tem uma determinada energia regendo aquele dia. Então, é como se a gente saísse da barriga da nossa mãe e fosse mergulhado num balde de tinta. Então, a gente recebe uma codificação, né? Essa codificação nada mais é que a longitude e a latitude da nossa consciência. Então, quando a gente nasce com a gente a nossa consciência distribuída em cima desses 11 corpos energéticos. E 5 corpos influenciam diretamente na forma como a gente interage com o mundo, conforme a nossa consciência. Por isso que, às vezes, as pessoas são tão diferentes uma das outras, né? As reações, as formas de se comportar. Então, diferente de um mapa astral, que às vezes que é influente, o pessoal confunde, né? Por causa que o mapa astral é a influência dos astros na data do teu nascimento. O mapa da consciência, ele vai te apresentar quais são os padrões mentais que se manifestam na tua vida quando tu estás em equilíbrio ou quando tu estás em desequilíbrio. Então, quais são as áreas da consciência? A primeira é a nossa alma, que é a relação que a gente tem com a gente mesmo, né? As nossas dúvidas internas, os nossos pensamentos, né? As nossas crenças internas. O nosso karma, que é a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, né? Família, amigos, trabalhos, relacionamentos. O presente divino, que é uma área da consciência que ela está 100% desenvolvida, que é um dom que se manifesta com muita facilidade já, assim, na tua vida, provavelmente. O destino, que é uma área da consciência que a gente já trabalha em outras vidas e volta para essa vida para dar um suporte espiritual, né? Ajudar a gente nesse suporte espiritual junto com o presente divino. E por fim, a vida, que é a tua missão, a que tu veio, né? O que a tua alma se sente feliz em servir. E isso não precisa estar necessariamente ligado ao trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que tem a ver com o trabalho, mas não. É alguma atividade que tu vai desempenhar que a tua alma se sente feliz em servir. Então, qual que é o do mapa da consciência? É estar 100% bem? Não é bem isso, porque nós somos seres humanos, então a gente está aqui para essa construção, né? Mas é diminuir, né, a distância entre comportamentos negativos e comportamentos positivos. É a gente conseguir se manter num equilíbrio. Porque quando aquele comportamento se manifestar, eu vou olhar e pensar, ops, isso não é bem uma realidade, apesar de estar parecendo uma realidade para mim, mas é um jogo mental, né, da minha mente tentando me proteger de alguma coisa. Então, eu vou usar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu ajudo muito as pessoas e quando alguém não me reconhece por isso, eu realmente me volto para mim, me fecho e não ajudo mais, né? Então, às vezes a gente acha que isso é o quê? Ai, eu estou me fazendo de vítima. Mas não, na maioria das vezes é o quê? É esse padrão comportamental se manifestando porque tu estás em desequilíbrio. Então, o mapa mental é isso. Ele vai te mostrar esses comportamentos que tu tens nessas 5 áreas diferentes da tua consciência. E no final, a gente faz toda a leitura do teu mapa. E tu recebe práticas de Kundalini Yoga e de meditação e respiração para quê? Para ajudar a fortalecer essas áreas da consciência que estão em desafio, né? Porque a melhor forma da gente entrar em equilíbrio é o quê? É estar consciente. E essas práticas, elas te dão essa oportunidade de tu estar mais consciente do que está acontecendo, do que está manifestando, de como que eu tenho me manifestado ao meu redor, né? Então, em resumo, é isso. Esse é o mapa da consciência. Até você vai fazer, né? Daqui 2 semanas. Pô, dia 6, não é? Dia 6 de abril nós vamos fazer. Só que eu tenho uma pergunta sobre o mapa da consciência. Posso fazer? Diga. Pelo que eu entendi, então, ele vai mostrar pra gente os pontos fortes e os pontos que precisam ser trabalhados, né? Isso não quer dizer que a minha consciência, o meu comportamento, eles serão fixos pro resto da vida. Então, na verdade, ele vai me mostrar coisas que eu posso trabalhar e ele vai me dar instrumentos para trabalhar, então. Isso. Eu até costumo falar isso antes de iniciar as sessões. O que eu vou te apresentar não necessariamente já se manifestou na tua vida. Pode ser que já se manifestou em algum determinado momento e hoje tu tens consciência e não se manifesta mais. Pode ser que ele se manifesta com muita frequência ou pode ser que ele nunca se manifestou, mas lá na frente sempre poderá se manifestar. Vai depender do teu nível de consciência. Então, sim, não necessariamente é alguma coisa engessada. Por exemplo, irmãos gêmeos que nascem no mesmo dia. Baseado nas experiências que cada um tem, eles podem manifestar os padrões negativos em áreas diferentes, né?
Então, não é porque nasceu no mesmo dia que tem o mesmo padrão genético, tem a mesma codificação, mas a forma como tu vai conduzindo a tua vida é totalmente diferente, justamente por causa do teu nível de consciência. Uhum. Bacana demais, Nath. E é legal, né, Peraí que Aninha? eu... É Eu legal. acho... Desculpa. Eu acho que o Jansen fez uma pergunta, só que eu não entendi. Você sabe qual comparação entre... ele tá terminando a pergunta, peraí. Tá. Vamos ver se a gente consegue ver o... Mas pode falar, perdão. Assim que ele perguntar, você responde. Nath? Comparação em relação com registros akáshicos. Você sabe qual a comparação? Essa pergunta será que foi para mim ou foi para ti, Aninha? Não sei, Jansen, dá uma luz para nós. Mas o que você ia falar, Nath? Perdão, eu acabei te interrompendo. Então, eu me perdi agora, eu já não lembro mais. Perdão, Oh, meu Deus, desculpa. Tá tudo certo. Então nós temos muitos instrumentos disponíveis. Pode Eu ia falar, por isso que tem aquela citação, né? Que quando a gente expande uma consciência, ela não volta mais para o mesmo tamanho, né? Depois que a gente expande, a gente não consegue retornar. Depois que a gente consegue virar a chave do negativo, daquele padrão negativo, é que nem uma crise de pânico. Quem tem sabe. Depois que tu aprende que aquilo lá não é bem uma realidade, a gente consegue identificar e consegue virar a chave muito mais rápido, sem aquele sofrimento todo e aquele alarde todo, né? Ai, pra mim, então, a caixa. Eu não sei muito bem sobre esse assunto. Eu sei, tem uma menina que eu conheço que ela faz, mas não tem. O mapa da consciência não tem relação com registros akáshicos. O karma que a gente fala ali é sobre o karma de ação e reação, né? Não é de coisas que tu traz do passado. Claro, tem uma área da consciência ali que eu falei que é o destino, que a gente trabalha em vidas passadas e volta para essa vida para te dar um suporte nesse teu desenvolvimento espiritual, né? Mas isso não quer dizer que vai te trazer pensamentos ou crenças ou situações na qual tu viveu em vidas passadas. São padrões comportamentais, né? Não são lembranças. Uhum. Então, acho que isso já, assim, se foi essa a tua dúvida, se não, pergunta de novo. Mais alguma coisinha, Nath, que você quer compartilhar? Das suas experiências, dos seus alunos de meditação, dos grupos? O que o pessoal está compartilhando com você nesse momento? O pessoal aqui tá bem esperançoso, assim. Eu acho que tá todo mundo bem tranquilo, né? A nossa cidade não tem nenhum caso confirmado, né? A gente tá bem contente com esses números. Tem algumas pessoas que estão esperando resultados, mas até agora nenhum foi confirmado. E eu acho que isso também ajuda a gente a conseguir levar ainda mais a elevação do planeta, né? A gente está tentando se manter firme, se manter calmo, não se deixar levar pelo medo, né? Porque também tem bastante pessoas com medo e ansiosas. Mas a gente está acreditando que isso realmente é uma coisa para um conhecimento mais profundo, assim, né? Levar a gente por outros caminhos e criar realmente o que a gente está vivendo agora, né? Será que é assim que a gente quer se manter ou o que a gente precisa mudar, né? E uma experiência até que eu queria compartilhar com vocês, que é como eu entrei no mundo do yoga e da meditação. Eu sempre tive um sonho, e o meu sonho era casar, ter filhos, fazer faculdade, trabalhar num emprego legal, viajar para fora do país, falar um idioma, ter minha casa, meu carro. E tudo isso eu queria antes dos 30 anos, né? Porque a gente quer tudo, né, cara? A gente quer tudo, né? E o que aconteceu? Eu realmente comecei a correr atrás do que eu queria, né? Então, quando eu tinha 24 anos, eu já estava casada, já tinha filhos, eu já tinha feito faculdade, MBA, trabalhava de controladoria financeira,
numa empresa muito legal, que eu gostava muito. E já tinha viajado, tinha carro, eu tinha tudo que eu tinha sonhado. E eu tinha uma coisa também que se chamava crise de pânico, ansiedade e depressão. E um dia, né, no meu auge mesmo, assim, eu fui na médica e ela me disse: Natália, tu vai ter que tomar esse remédio pro resto da tua vida, porque tu tens a síndrome do pensamento acelerado. E eu fui diagnosticada com várias outras coisas, assim. E eu saí de lá, assim, chocada, porque eu tinha acabado de ser mãe e eu me achava muito nova pra realmente, assim, estar nesse ponto. E aí eu comecei a rever as coisas. Eu pensei, uau, eu tenho tudo que eu sempre desejei e eu não sou feliz. Alguma coisa tá errado, né? E não é culpa do mundo ali fora, porque tudo tá exatamente como eu desejei que fosse, né? E eu comecei a olhar para mim. E aí foi onde eu comecei a estudar o Vedanta com Jonas Masetti. Ele foi o meu primeiro encontro, assim, com esse caminho do autoconhecimento. E sempre muito cética, mas foi me chamando e eu fui me olhando. E daí, de presente, eu recebi o yoga e a meditação. E eu comecei a conduzir a minha vida de uma forma diferente, né? Hoje eu vejo que aquela Natália lá, ela tinha tudo que ela queria, mas ela era muito controladora, muito perfeccionista, e ainda assim as coisas não eram boas o suficientes, né? Então, meu recado é, se vocês estão aí assistindo essa live, vocês são esse tipo de pessoa que gostam das coisas tudo muito certas, tudo muito perfeitas e tudo muito bem planejadas, saibam que tá tudo certo, tá tudo certo. Só que a nossa vida, ela é um filme. Então, imagina, tu vai num filme, um filme de suspense, e aí tu senta lá no filme e aí tu pensa, agora vai vir o bandido. Aí o bandido aparece. Agora a mocinha vai levar um susto, a mocinha leva o susto. Agora vai acontecer isso, acontece. Chega no final do filme e tu vai dizer o quê? Que chato, cara. Oh, que filme chato. Não vai assistir o filme porque o filme não me surpreendeu, Agora, se tu vai assistir um filme e tudo que tu planeja no filme dá errado, não acontece, tu sai de lá falando assim, que filme maravilhoso, a gente precisa assistir. E é isso que acontece com a nossa vida. A gente quer planejar tantas coisas, a gente quer que as coisas saiam tão certinho que quando elas saem, perde a graça. Então, sempre que uma coisa der errado na tua vida, foi isso que eu aprendi. Sempre que uma coisa der errado na minha vida, eu agradeço e eu digo obrigado, porque com certeza saiu melhor do que se eu tivesse planejado, né? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês hoje. Eu acho que a melhor forma da gente viver a vida é no agora. Claro, a gente tem que planejar, temos que planejar, mas a gente também tem que aceitar deixar a vida fluir, né? Fluir como realmente ela deveria vir. E se não está vindo do jeito que nós gostaríamos, talvez a nossa frequência não está naquele momento. Então, o que eu faço? Eu elevo a minha frequência. Que maravilhoso! Ô, Nath, nossa senhora, tô emocionada. Não vou falar mais nada para não estragar a live, entendeu? Já tá ótimo. Temos uma perguntinha, Nath. A Marcela. Qual? A Marcela, você tá conseguindo ver a perguntinha dela? Quero conhecer. Marcela Lima. Isso. Quero conhecer de forma mais profunda. Quais os caminhos e indicações? Oi, Dalila. Obrigada. Então, Marcélia, é que nem a Paula, a Ana falou, né? A Aninha falou. Vai depender do que tu queres te encontrar. Às vezes uma ferramenta vai funcionar melhor para ti, às vezes vai funcionar melhor por outro. A minha sugestão é o quê? Escolha uma ferramenta do fundo do teu coração, seja o mapa da consciência, seja mapa astral, seja uma prática de yoga, uma prática de meditação, mas faça. Não seja o tipo de pessoa que busca 1000 coisas, adquire 1000 conhecimentos, e daí quando tu vai conversar com uma outra pessoa nova, tu vai dizer assim, isso eu sei. Sim, isso eu já fiz lá. Isso. Mas o que acontece? A gente começa a acumular muito conhecimento e a gente não aplica. Então, dependente do que tu for escolher para ser uma ferramenta de profundo autoconhecimento, use ela o máximo que tu puder. Porque conhecimento que não é usado é conhecimento engessado. As pessoas dizem que tudo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Sim, ninguém tira da gente. Mas se a gente não fizer o uso, né? Não vai servir para nada.
né? A gente vai continuar sendo a mesma pessoa, só com um pouco de conhecimento a mais. Então, assim, escolha que toca teu coração. Se tu gostar do mapa da consciência, yoga, meditação, Theta Healing, Reiki, escolha uma e te aprofunde. Aprofunde o máximo que tu puder. E quando aquele conhecimento todo já não for mais o suficiente, quando aquilo já foi aplicado o suficiente no teu corpo, tu vai se sentir preparado para ir para um próximo. Só não faz uma bagunça dentro da tua cabeça, porque senão a gente deixa de ser pessoas em busca de conhecimento e a gente acaba virando aquele tipo de pessoa fanática, né? Que consumir tudo, saber tudo, mas aí a gente acaba sabendo na prática e nunca tendo confiança o suficiente para aplicar na vida real, né? A gente sabe na teoria, mas a gente não aplica na prática, né? Então, assim, que não sejamos as pessoas que sejam empolgadas pela jogada e desempolgadas pela prática, né? Que sejamos empolgadas pela jogada e pela prática. Exatamente. Ai, que linda, Nath. Eu acho que é isso mesmo, assim. E cabe a nós também experimentar um pouquinho de cada coisa até achar, né? Quando sentiu que o coração ali balançou um pouquinho mais, se sentiu melhor com a prática, se sentiu relaxado, acolhido, eu acho que aí já é um grande sinal, assim. O yoga, para mim, foi esse relaxamento no sentido de paz, assim. Eu senti uma paz com o yoga e com a meditação que eu precisava há muito tempo, assim. E aí foi quando eu... Acho que é isso. E tu é o exemplo de que a ciência e o espiritual funcionam juntos. A gente não precisa separar e nem ter um preconceito em relação a isso, né? Não é uma doutrina, é uma espiritualidade e funciona, né? Funciona, exatamente. Ai, ótimo. Quer dar um último recadinho, Nath? Você acha que a gente conseguiu pontuar as coisinhas? Se mais alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, a gente está aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que entrou, quem não pôde ficar durante a live toda, mas que viu um pedacinho, mandou uma energia pra gente. Tu vai se deixar conectou. salvo. Vou, claro. Se pudesse deixar salvo para sempre, eu deixava. O Instagram podia escutar a gente nesse momento, Instagram. Essa live 24 horas só não é justa. Isso é material para a vida inteira. Nós temos que mudar isso, gente. É verdade. Também concordo. Vamos ver se mais alguém vai colocar alguma coisa. Oi, Marcele, olha só, tu podes me chamar lá no meu Instagram, na minha conta, me chama lá no direct que eu te tiro todas as dúvidas e aí a gente conversa mais. A Keninha também falou que queria saber mais sobre isso. Pessoal, depois da live, no Stories, eu vou colocar o Instagram da Nath. Eu vou colocar lá, quem quiser saber mais sobre mais informações ou sobre a live, o mapa da consciência, yoga, meditação. A gente conversou com a Nath na live, então vou deixar o seu link lá. E às vezes fica mais fácil também para quem assistir depois, né, conseguir entrar em contato com você. Ai, que bom, obrigada. De nada, Flor. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Experiência, falar e sentir a partir delas. Exatamente. O que você acha da gente encerrar com uma meditação? Curtinha. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos. Vamos lá. Quanto tempo a gente tem? 5 minutinhos, será? A gente tem 4 minutos. Então vamos fazer para a gente encerrar. Então tá. Então a gente tá fazendo uma meditação Kundalini. A gente vai entoar um mantra que é Satanama. Cada sílaba eu vou tocar um dedo meio diferente. Eu vou começar uma com falange. Tá. O tá eu vou indicar o do meio, o na, o anelar e o ma, o mínimo. É o nascimento, a morte, o renascimento e a nossa vida. Então é o ciclo da nossa vida, né? A gente vai entoar primeiro em voz alta, depois no segundo momento sussurrando. E em terceiro, a gente vai entoar com os olhos fechados e em silêncio. Os 3 são os olhos fechados. Atenção aqui no ponto entre a sobrancelha. Então, inspira profundo.
Fechem os olhos. Traz a tua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. A mão pode descansar no colo. Então, no primeiro momento, a gente vai entoar em voz alta. No segundo momento, sussurrando. E no terceiro momento, mentalmente. Inspira. Exala. Satana. Satana. Inspira, mantenha os olhos fechados. Observe o teu corpo. Observa a temperatura do ar entrando e saindo pelas narinas. Todas as coisas vêm do infinito. E todas as coisas voltam para o infinito. E agora a gente vai entoar sussurrando nesse segundo momento. Inspira. Mentalmente agora. Os dedos continuam a se tocar em cada sílaba entoada mentalmente. Inspira profundo. Retém o ar. Exala. Devagarzinho pode abrindo os olhos. Obrigada, Nath. Essa meditação, Aninha, a gente fez 3 minutinhos, né? Mas se a gente puder fazer 5 minutos em voz alta, 5 minutos sussurrando, 5 minutos em silêncio. Depois a gente volta 5 minutos sussurrando e 5 minutos em voz alta. E a gente faz o ciclo completo, tá? Ótimo. Ó, a gente está quase encerrando. Não sei se você consegue ver, mas temos 25 segundos para acabar a live. Não tenho. Então, vamos fazer o nosso agradecimento, então, a todo mundo que participou. Muito obrigada, Nath, pela sua luz, pelos seus ensinamentos, essa partilha. Foi maravilhoso. Eu queria agradecer mesmo em nome de todo mundo que está aqui com a gente. E obrigada a todo mundo que participou. Gratidão, Aninha.